Em 1913, a Argentina era o 7º país mais rico do mundo. Mais rica que a França, Alemanha e Itália. Buenos Aires rivalizava com Paris. Enquanto isso, o Brasil era um país agrário, pobre, atrasado. Hoje, 112 anos depois, o Brasil tem a 9ª maior economia do mundo. E a Argentina está atolada em dívidas e não está nem no top 25. Inflação de 200% ao ano. Pobreza quase que extrema. O que destruiu a Argentina? E por que o Brasil, mesmo com todas as vantagens, nunca chegou nem perto do primeiro mundo? Fique comigo nesse vídeo que foi contar toda como um país que já foi uma potência está em uma ruína total, e o outro não consegue atingir o ápice. Olha esses números. Em 1913, o PIB per capita da Argentina era $3.800. Do Brasil, $800. A Argentina era 5 vezes mais rica. Mas não era só dinheiro. A Argentina tinha sistema de educação melhor que os Estados Unidos, mais carros per capita que a França, expectativa de vida maior que a Inglaterra. Buenos Aires tinha metrô desde 1913, primeiro da América Latina. E o Brasil tinha café e escravidão recém-abolida. Vou te mostrar a única decisão que destruiu a Argentina. E o porquê o Brasil, mesmo crescendo, nunca será primeiro mundo. Fim do século XIX. A Argentina descobre a fórmula do sucesso. A geografia perfeita. Os pampas, planícies enormes, solo fértil, clima temperado. Ideal para agricultura e pecuária em escala industrial. A imigração massiva. Entre 1870 e 1930, 6 milhões de europeus chegam. Italianos, espanhóis, alemães, judeus. Gente qualificada, educada, trabalhadora. A população explode. O modelo agroexportador. Carne, trigo, couro. A Europa estava faminta após a Revolução Industrial. A Argentina alimentava o continente. 1910. Buenos Aires era chamada de Paris das Américas. Teatros luxuosos. Avenidas largas. Palácios. A elite argentina passava férias na Europa como se fosse ir à praia. Enquanto isso, o Brasil, mesmo período, um desastre. O Brasil foi o último país das Américas a abolir. Resultado: zero industrialização. Economia baseada em trabalho forçado não evoluir. A elite brasileira bloqueava educação de propósito. População ignorante não reclama, não exige direitos. Com isso, 90% da população do país era analfabeta. No início do século passado, o Brasil exportava apenas café. E olha o problema. Quando o preço do café caía no mercado internacional, o Brasil quebrava. Os primeiros europeus que chegaram em um número muito menor que os que foram para a Argentina. E muitos não se adaptavam às condições de trabalho que eram horríveis. Tinha também o problema da concentração de renda, em que 1% tinha tudo e 99% não tinha nada. Apenas nos anos 1950, o Brasil de sinais de poderia se tornar um país diferente e começou a acordar. Com Getúlio Vargas e JK, o Brasil começou sua industrialização. E nesse mesmo período a Argentina começaria a desmoronar sua economia. E essa decadência começou com uma única decisão que destruiu o país. Em 1946, Juan Domingo Perón assume o poder. Perón cria o justicialismo, que é um populismo que promete tudo para todos. Salários altíssimos, aposentadorias generosas, estatização de empresas, protecionismo extremo. Parece bom no curto prazo, e foi por um período. A classe trabalhadora adorou. Perón virou o herói nacional. Mas com essa política, ele quebrou a máquina que gerava riqueza. E foi uma sucessão de erros. O primeiro erro foi a estatização das exportações de grãos e com isso acabou, tirando a eficiências dos produtores, e o resultado foi a queda na produtividade. O segundo erro foi o protecionismo insano, que proibiu importações para proteger a indústria nacional. E mais uma vez o resultado foi desastroso, pois a indústria argentina ficou obsoleta e sem competição. E o terceiro e o pior de todos os erros, ele gastou toda a reserva de ouro do país em populismo, e quando a conta chegou, não tinha mais dinheiro. Em 1955, Perón foi derrubado do poder, mas o sistema já estava envenenado. E com esse sistema envenenado, começa o ciclo da morte argentina. De 1955 até hoje, a Argentina entrou num loop infinito de autodestruição. Populista assume prometendo resolver tudo e gasta o que não tem. Imprime dinheiro. Inflação explode. Economia quebra. Povo revolta.
Aí vem um golpe militar ou crise institucional. E depois voltam ao primeiro passo novamente. A Argentina e um país que tem tudo. Solo fértil. Recursos naturais. População educada. Mas a má política conseguiu destruir tudo. E o nosso Brasil? Por que nunca conseguimos sentir esse sabor que nossos irmãos já sentiram, o de ser um país de primeiro mundo? Brasil cresceu. O PIB aumentou. Virou uma potência regional. Mas nunca alcançou o status de ser de primeiro mundo. Pode ser por vários motivos, mas aqui vão alguns deles que acreditamos serem os principais. O primeiro seria o estado da nossa educação. O Brasil está na 65ª colocação de 81 países em matemática. Pior países como México, Colômbia e Peru. Até hoje, 50% dos brasileiros são analfabetos funcionais. O segundo seria a desigualdade, pois apenas 1% da população concentra 50% de toda a riqueza nacional. Enquanto isso, em países desenvolvidos essa porcentagem chega no máximo 25%. No fundo, o Brasil não é país pobre e sim um país injusto. O terceiro fator é a nossa infraestrutura, que praticamente não se modernizou desde o século XIX. Nossos portos são ruins. Estradas de péssimas qualidade. Internet lenta. Além do custo Brasil, onde empresas gastam fortunas só para mover produtos e pagarem impostos. O resultado é que tudo é caro e ineficiente. Na verdade, o Brasil está preso na armadilha da renda média. Isso é fenômeno econômico que acontece quando um país sai da pobreza, cresce até certo ponto, e trava e não consegue dar o salto final para desenvolvido. E por que isso acontece? Porque para chegar lá, precisa de inovação tecnológica, não copiando, sim criando, população altamente alfabetizada com instituições sólidas e confiáveis e um planejamento de décadas, não de 4 anos. O Brasil, infelizmente, não tem. A Argentina já tinha tudo isso nos anos 1900, e populismo conseguiu destruir tudo. Já o Brasil nunca teve. E sem isso, primeiro mundo é apenas um sonho, não destino. A Argentina nasceu no primeiro mundo. Tinha tudo. Mas escolheu caminhos errados como o populismo, protecionismo e o ciclo vicioso de crises e foi de Paris das Américas a isso que vemos hoje. Um país quebrado, amargo, revoltado. Já o Brasil nunca teve as vantagens da Argentina. Começou pobre, desigual, atrasado. Cresceu, mas nunca fez as reformas dolorosas necessárias. E negligência à educação tem uma das maiores desigualdades do mundo tratada como normal e a corrupção parece ser algo cultural. Apenas ter recursos não é suficiente. A Argentina é prova disso. E não fazer as reformas necessárias também contribui para a estagnação. O Brasil é prova disso. A diferença é que a Argentina caiu do primeiro mundo. O Brasil nunca chegou. E no ritmo atual parece que nunca vai chegar. A não ser que, mas isso é assunto para outro vídeo. E você? Acha que o Brasil ainda tem chance de virar primeiro mundo? Ou estamos fadados a ser eternamente país do futuro? Comenta aí. E se quiser descobrir mais histórias como essa, se inscreva para não perder os próximos vídeos do nosso canal.